Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um transtorno mental que pode prejudicar muitas relações interpessoais, o narcisismo. Você sabe identificar um narcisista? Eu convido para falar sobre esse assunto a neuropsicóloga doutora Bárbara Couto. Olá, doutora, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Muito obrigada. Doutora, a primeira pergunta, então, né? O que é um ser narcisista, né? Para a gente saber o que é exatamente. Sim. Então, um narcisista é uma pessoa com um transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, é uma pessoa que, durante a infância dela, ela viveu alguns tipos de situações onde ela se sentiu muito insuficiente, muito envergonhada com alguns tipos de ações dela, e o cérebro dela, para poder lidar com toda essa situação, ele acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa. Então, na vida adulta, a gente está diante de uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com os próprios erros. Então, a gente vê uma pessoa que realmente acredita que é perfeita, que não erra, que sabe de todas as coisas, que é dona de toda a razão, né? E quando a gente vai lidar com essa pessoa, a gente vê uma pessoa que acredita ser muito mais superior do que aquilo que é mesmo, já que não existe pessoas superiores, né? Então, quando a gente vê ela tem um senso de grandiosidade muito grande, ela acredita que ela tem mais direito do que as outras pessoas. Então, é uma pessoa que, por mais que quando a gente veja uma pessoa muito divertida, muito honesta, muito trabalhadora, muito engraçada, tem um outro olhar, né? Que com algumas pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas, é uma pessoa que vai ser opressora, ser controladora, tratar a outra pessoa como se ela tivesse dever de supri-la, de fazer as coisas que fazem sentido para ela mesma. É uma pessoa que tem baixa empatia, ou seja, ela não consegue se importar muito com o sentimento das outras pessoas. Isso no convívio íntimo é extremamente adoecedor para outra pessoa, porque ela tem todas as suas emoções, todas as suas opiniões, todas as suas necessidades totalmente invisibilizadas pela essa pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. Então, no caso, um narcisista, ele não pode ser uma boa companhia, doutora? Em relações superficiais, eles até conseguem ser uma boa companhia, mas em relações mais íntimas, né, quando a gente fala em uma relação de esposo, de esposa, de filho, de irmão, é uma relação bem conflituosa e bem difícil, porque ele não consegue se importar com as outras pessoas. Ela coloca ali como se o centro da vida dela e das outras pessoas seja ela mesma. Então, em relações superficiais, a gente até consegue manter, né? Porque eles são legais, eles são divertidos, eles são até bonzinhos, caridosos, religiosos. Então, quando a gente vê de fora, a gente fala, nossa, que exemplo de ser humano. Porque o narcisista, ele consegue se esforçar muito para entregar para a sociedade aquilo que a sociedade espera dela. Mas nessas relações mais íntimas, principalmente relacionamentos amorosos e principalmente a relação de pai e filho, são relações muito difíceis, muito conflituosas, onde a outra pessoa realmente pode até desenvolver depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático. E sim, não são pessoas que a gente que seria bom a gente se relacionar. No caso, num relacionamento ali familiar, né, como você mencionou, descreve pra gente como seria o dia a dia de um pai ou de uma mãe narcisista com um filho. O que pode trazer de prejuízo, doutora? Então, quando a gente tem um pai ou uma mãe narcisista, a gente vai ter um filho que ele vai crescer com duras críticas,
sempre se sentindo insuficiente. Ele vai ser uma criança que está sempre se esforçando para ser amada, para ser respeitada, para ser valorizada. E esse pai, eles não vão conseguir. Muito pelo contrário. Tudo que a criança vai fazer é insuficiente, sempre terão muitas críticas. Essa criança, ela vai estar sempre se sentindo inferiorizada, menor que as outras pessoas. Então, esse é um pai que critica, é um pai que humilha, é um pai que fala palavras muito duras e desrespeitosas. Então, são pais que realmente machucam psicologicamente essa criança. E quando a gente é criança, é muito danoso, porque a gente não tem outro tipo de olhar. O que a gente precisa para entender quem somos é o olhar que o pai e a mãe têm da gente. Então, quando a gente cresce em um lar com um pai narcisista, esse pai ele sempre vai cobrar, ele vai sempre desrespeitar, ele vai sempre falar palavras chulas e difíceis para uma criança ouvir. Então, vai ser uma criança que vai crescer achando que é um fracassado, que é errado, que é culpado, que tudo que faz vai dar errado ou é insuficiente. Então, ser filho de um pai ou de uma mãe narcisista é extremamente danoso, porque a criança vai virar um adulto com problemas seríssimos de autoestima, com pessoas que vão ser sabotadoras, pessoas que vão se cobrar demais, que vão sempre se achar insuficientes. Então, é bastante doloroso ter um pai ou uma mãe narcisista. Nossa, muito sério, hein, doutora? Agora, no caso, você mencionou, né? Se a criança, ela convive nesse meio, né? De um pai ou de uma mãe narcisista, algum outro familiar, né? Algum outro laço familiar, ela desenvolve uma certa defesa e lá na frente ela também pode replicar tudo isso? Ela pode, então, desenvolver o narcisismo, é isso? Pode sim. A gente tem vários cenários, né? Nós podemos criar crianças em que vão se espelhar nesses pais e nesse modelo de como ser e vão sim se tornar pessoas narcisistas. Em outros contextos, não. A gente pode se tornar uma pessoa que atrai por narcisista, uma pessoa que achou normal esse tipo de pessoa, então quando vai se relacionar com amizades ou com um parceiro romântico, vai escolher uma pessoa que a trate da maneira que ela está acostumada a ser tratada. Então pode sim ser uma pessoa narcisista ou uma pessoa que tem esse dedo podre, né? Que na verdade ele vai se aproximar do amor que ele está acostumado a receber. Pode ser uma pessoa que desenvolva apenas traços narcisistas, né? Que não completa ali, mas aprendeu com o pai, com a mãe, maneiras que deve se portar, que deve se pensar, que deve se importar e possa, com certeza, né, ter alguns traços narcisistas, mesmo que não sejam narcisistas. Nesse caso que você mencionou, né? Lá na frente, essa criança virou um adulto e ela pode, então, se relacionar com um ser narcisista, porque é esse tipo de pessoa que ela conviveu a vida toda. Agora, num relacionamento, doutora, como identificar, então, um parceiro ou uma parceira narcisista? Tá. O parceiro narcisista, eles geralmente têm um modus operandi, né? Que é um jeito que eles costumam ser. No início do relacionamento, costuma ser um relacionamento muito intenso, onde a pessoa, ela vê no outro algo perfeito. Então, quando a gente se relaciona com o narcisista, é um início que a gente chama que é um bombardeio de amor. A pessoa, ela recebe muito amor, muita valorização, né? Às vezes muito presente, muita presença, né? E o narcisista, ele tem um modo de funcionar que chama espelhamento, que é o quê? Quando eu estou querendo conquistar uma pessoa, eu escuto essa pessoa, eu observo essa pessoa para eu me tornar para essa pessoa o que ela quer de mim. Então, eu falo que eu tenho os mesmos gostos, eu falo que eu tenho os mesmos hobbies, os mesmos valores, e aí eu entrego todo esse amor, toda essa dedicação, excesso de elogios. Então, quando a gente recebe isso, que a gente não vai receber de uma pessoa não narcisista, a pessoa ela se encanta. Ela fala: "Meu Deus, eu encontrei o amor da minha vida. Essa pessoa ela é perfeita para mim". Então, o narcisista ele consegue se tornar essa pessoa, mas com poucos meses, essa pessoa ela não consegue manter esse personagem, ela vai se tornando a pessoa que ela é mesmo. Então, a gente vai começar com pequenas críticas, né? Algumas críticas sobre a sua roupa, a maneira que você se porta, como você se comunicou com aquela pessoa, alguns ciúmes, né? Mas a pessoa vai conseguir convencer que é cuidado, que é porque ama, que é porque se importa.
né? Mas aí, com o passar do tempo, isso vai se tornando mais violento, né? Então, quando a gente vê, nós estamos diante de uma pessoa que critica com frequência, que culpa a outra pessoa pelos próprios erros, uma pessoa que humilha, uma pessoa que grita, uma pessoa que cria uma tensão por motivos extremamente desnecessários. Então, é uma pessoa que está sempre desconfiada do parceiro, que faz o outro parceiro se sentir menor, né, nas relações dele, no trabalho, né, faz ele sempre se sentir culpado, insatisfeito. Então, quando a gente vê, a gente está diante de uma violência psicológica muito grande. E essa violência, muitas vezes, ela pode se tornar, sim, violência física, né? Porque a pessoa, ela pode manifestar tanta raiva de uma coisa boba que a outra pessoa fez. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa, ela tem um companheiro narcisista, eles estão num restaurante, a pessoa olha para o lado, o outro pode interpretar como você está paquerando a pessoa do lado. Então, uma coisa totalmente inocente, né? O narcisista, com excesso de controle, com excesso de desconfiança, transforma qualquer momento em algo que vai ter briga, em algo que vai causar um desconforto totalmente desnecessário. E a partir disso pode vir a violência física, porque ele se exalta, ele grita, ele machuca. Mas aí o que acontece depois? Depois, geralmente, eles se arrependem. Eu vou pôr bem entre aspas, porque não é que eles se arrependem mesmo, né? Para ter a pessoa de volta e o controle de volta depois de uma briga, geralmente eles ou pedem desculpa, ou eles falam, ah, mas você também fez eu agir assim, a culpa é sua. Ou eles então fingem que nada aconteceu e no outro dia eles começam a agir com a outra pessoa como se aquele pesadelo não tivesse acontecido. E aí a pessoa, a vítima, ela se acalma, ela fica tranquila e ela se mantém nesse relacionamento até vir a próxima tensão e os próximos momentos de agressão. Então a pessoa, ela vive esse ciclo que ele não acaba. Esse ciclo, ele vai sempre se mantendo, e a pessoa fica anos ali se relacionando com alguém que machuca, que destrói a autoestima, que destrói a própria essência, que a afasta das outras pessoas e que a faz sempre se sentir culpada, errada e insuficiente. Doutora, agora, para a gente finalizar a entrevista, existe tratamento para esse transtorno? Não chega a ser uma doença, né? Vou pedir para você dizer isso. É um transtorno mesmo. Ele tem tratamento? Então, os transtornos de personalidade, eles têm tratamento, né? Isso não é uma doença, isso é um modo que a pessoa funciona. Mas o que acontece? A gente tem hoje, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma abordagem da psicologia, a gente tem na terapia de esquemas, que também é uma abordagem da psicologia, vários modos a gente tratar essa pessoa, né, que é ensinar outro modo dessa pessoa funcionar. Mas o que acontece? O narcisista, ele acredita que ele é perfeito, que ele não tem erro, e quem tem os erros realmente é a outra pessoa. Então, o narcisista, geralmente, ele não vai aparecer nas sessões de terapia, porque ele acha que o errado não é ele. E como ele foi aquela criança muito envergonhada pelos próprios defeitos, entrar em contato com a terapia, às vezes eles até vão, mas eles permanecem muito pouco, porque ver que eles erram gera muita vergonha, e aí eles não permanecem. Então, geralmente, o narcisista, ele não vai para terapia, mas se ele for, ele vai ficar muito pouco, e às vezes ele ainda sai ainda falando mal da psicóloga, né, porque na verdade é porque eles acham insuportável encontrar defeito neles mesmos. Então não é que a psicologia não tenha ferramentas, tem, mas geralmente o narcisista, ele não as procura e quando eles as acham, eles as rejeitam. Muito sério isso. Doutora, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Foi um prazer falar contigo. O prazer é todo meu, eu que agradeço. Muito obrigada. Nós acabamos de conversar com a doutora Bárbara Couto, neuropsicóloga. E o Entrevista Especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para rever este e outros programas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.